boa noite a todos. Eu coloquei um título vago para provocar um pouco de algumas reflexões que eu acho que talvez seja mais interessante do que eu também ficar desenvolvendo uma postura mais muito técnica sobre esses temas da teoria do direito. De todo modo, eu vou procurar ser, de algum modo, rigoroso, é claro, também. Eu sugeri como a ilusão do direito e a ética da vergonha. A ocasião de eu sugerir isso envolve duas questões. Como eu disse, eu estou aqui com pessoas que eu gosto e pessoas que, além de eu gostar muito, eu tive a possibilidade de discutir sobre o caminho que esse tema toma aqui hoje. Num crédito doutorado, a gente pôde discutir bastante o pensamento do Hans Kelsen e uma das propostas dele, que é uma coisa polêmica, que envolve a teoria das ficções. Em especial a teoria das ficções jurídicas, com base num filósofo alemão chamado Hans Feininger. É uma faceta do Kelsen que alguns não conhecem, mas que é muito interessante. E, dentro dessa perspectiva de que o direito é uma grande ficção, que esse é o ponto da discussão do Kelsen com esse autor, O direito é uma grande ficção, talvez a maior que tenha, diz o Feininger. E o Kelsen faz uma crítica, estabelece um diálogo lá com ele. E eu fiquei pensando naquilo que nos acomete principalmente hoje, Esse mundo moderno, para alguns, para além de moderno, pós-moderno, hipermoderno, e aquilo que são as nossas relações humanas, propriamente dizendo, aquilo que atinge o ser humano, porque me parece que a relação aí é umbilical com a condição do direito para a nossa vida. Se a gente for estender para aquilo que tem acontecido no nosso país, fica mais forte ainda. Não é isso? Então, a minha proposta, ao pensar uma ética da vergonha, é tentar resgatar uma noção do conceito de ética que faz uma ligação direta, na minha opinião, com o problema do direito e da própria ficção jurídica. Falar sobre ética, eu diria que é impossível. Porque, a rigor, a gente não fala sobre a ética. A gente é um sendo ético. Falar sobre ela é discurso. A ética não comporta essa dimensão. Aliás, eu diria, quem fala muito, muito sobre ética está com algum probleminha. Desconfie dos professores de ética. É uma brincadeira. De todo modo, eu queria começar por aqui. Em que sentido? É possível pensar, obviamente, uma relação dessa ficção direito que ordena a vida com aquilo que nos constitui do ponto de vista daquilo que é o consigo conosco mesmo, que é, para mim, a dimensão da ética, nessa categoria que eu vou desenvolver um pouco com vocês. E envolve diretamente a necessidade de tentar se falar a verdade. E o direito tenta dar respostas precisas sobre aquilo que são as coisas. Mas o que é esse falar a verdade na filosofia? É complexo. De todo modo, para introduzir essa questão do modo como me parece mais interessante, eu retomo um filósofo que eu gosto muito, apesar de não trabalhar muito com ele nos meus escritos, que é o Ludwig Wittgenstein. É um autor muito interessante, eu vou me referir aqui, alguns consideram esse autor dois períodos, o Wittgenstein I, o Wittgenstein II, mas há um período muito interessante que é do jovem Wittgenstein, quando ele escreveu o Tratado Lógico-Filosófico, e depois que escreveu esse livro, segundo ele, não estava sendo muito bem interpretado, e não estava mesmo. Ele volta para algumas discussões, inclusive em Cambridge. Ele é um austríaco, mas que estudou na Inglaterra, inclusive com Bertrand Russell. Diz a história, que ele era muito inteligente, fazia motores, tinha conhecimento de engenharia, além de ser muito rico. A família dele era dona praticamente do império da siderurgia do Império Austro-Húngaro. E aí, quando ele foi fazer um curso com o Bertrand Russell, ele faz um curso lá, aí acaba o curso, ele fala, não sei se vou mexer muito com filosofia. Ele diz, olha, você vai ter um período aqui até voltar ao curso, escreve alguma coisa e me traz para eu ver. Aí, nesse períodozinho, ele escreveu esse livro que revolucionou a filosofia, chamado Tratado Lógico-Filosófico, inclusive corrigindo Bertrand Russell. É uma característica interessante dele. E aí ele resolve, então, voltar para discutir um tema que está colocado mais para o final desse livro dele, que é o tema da ética.
partir do parágrafo 6.4 ali, ele começa a desenvolver esse tema e resolve dar uma conferência sobre ética em Cambridge. Então ele vai para Cambridge dar essa conferência em 1929. Ele fala: eu vim aqui falar sobre ética, mas talvez a coisa mais difícil, talvez a rigor impossível de se falar é sobre ética. E eu vou mostrar para vocês por quê. Diz ele: se a gente pegar pela história da filosofia e buscar os livros que tratam sobre o assunto, ele identifica um livro do Edward Moore, que chama Princípio, a Ética. Fala ali, por exemplo, ele tem um conceito de que a ética é o bom. A ética é aquilo que é bom. Mas o que é bom? Por que eu digo que é bom? Se a gente continua analisando sobre essas questões, eventualmente parece que poderia ser mais interessante trocar a ética por aquilo que seria o mais valioso do que ser bom. O que é o que eu valoro? O que é valioso? Aí ele passa a dar 3 exemplos. Uma coisa bem da filosofia analítica, né? Dar exemplos para explicar as coisas. Então ele fala que, vamos pensar em 3 casos. O do bom pianista, o do mau jogador de tênis e da mentira escandalosa. Então vamos supor que eu falo que você toca muito bem piano. Não importa se você toca. Mas vamos fazer que você toque mesmo. Muito bem. Quando eu falo você toca muito bem piano, esse tocar bem, ser bom em tocar piano, quer dizer o quê? Que você é capaz de executar peças sofisticadas sobre o piano. Quer dizer mais do que isso? Isso tem a ver com a ética? Não. Não tem a ver com a ética. Aí ele fala de um jogador de tênis. Então, 2 pessoas vão jogar tênis. E comigo ia ser um desperdício. Mas 2 pessoas vão jogar tênis e estão jogando tênis e o outro fala: pô, joga direito. Você está jogando muito mal. Eu estou jogando mal porque eu quero. Porque eu sou bom de tênis. Você é bom, mas está jogando mal. É, isso. Eu não quero jogar bem. Isso tem a ver com a ética? Valorar se eu quero jogar bem ou não? Um jogo de tênis. Já é um outro passo, mas ainda não tocou no âmago daquilo que é para discussão ética. Até que eu vou lá, num lugar, eu começo a me comportar literalmente como um animal, que é o exemplo que o Wittgenstein dá. Me comporto como um animal, apesar de eu ter, em tese, bons modos. Ter tido uma educação para não fazer isso. E ao fazer isso, então, me comportar como animal, alguém vem e me interpela, fala: olha, se comporte como gente. Se comporte direito, se comporte com educação. Eu falo: mas eu não quero me comportar com educação, apesar de eu saber como me portar. Aí, diz o Wittgenstein, nesse momento, aquele que interpela deveria dizer assim: você pode até se comportar como animal, mas você não deveria se comportar como animal. E aí que para ele começa a entrar num campo que vai ser possível de ser pensado no campo da ética. O que ele quer dizer com esse exemplo? Né? Ele quer dizer que existe para ele, isso é uma coisa que é mística, né? Mas não é o místico desse misticismo que a gente está habituado, né? Tem um espaço aí que é o não dito, né? Tem certas coisas que nos ocupam. Ele é um filósofo da linguagem, né? Ele está tentando extrapolar aquilo que são os limites do nosso mundo pela própria linguagem. Com isso, ele aumenta os limites do mundo, que comportam o nosso mundo, mas que, no âmbito da nossa linguagem, não são suficientes de dizer. Os exemplos que ele deu anteriores são precisos para isso. Essa era a tentativa do Wittgenstein em trabalhar com esse livro. O problema é que dentro dessa ligação, aí é óbvio, ele chega numa passagem do tratado e diz, né, a ética é como a estética. Não é à toa que as palavras estão ali, né? Ética, né? Ele chega a definir isso. Né? É estética. Que é uma palavra que talvez nem soa... Não sei o que vocês entendem quando eu falo estética, né? Na filosofia, a estética é uma coisa muito interessante, né? Mas a gente tem... O que é estética, né? Discutir o belo, por exemplo. O que é o belo, né? Então, numa das... Tem um relato, né, de uma das cartas que o Wittgenstein troca com o Bertrand Russell, né?
estão discutindo lógica lá, né? E ele fala, no contexto da discussão da ética, ele fala assim, olha, o que adianta? Eu sou um ser humano. Antes de ser um lógico, eu sou um ser humano. E o fato de eu ser um ser humano ocupa em mim essa dimensão que é essa dimensão da ética. Que no final do texto ele diz ainda assim, olha, eu não posso dizer o que é a ética precisamente, mas eu jamais ridicularizaria a dimensão na qual ela se encontra. Para nós que somos homens modernos, às vezes não é tão fácil compreender essa dimensão que o Wittgenstein está colocando, né? Nós que vivemos numa forma de vida cada vez mais acelerada, uma forma de vida cada vez menos pensada, que a rigor a gente não sabe o que está fazendo da nossa vida, mas continua fazendo. Não é uma época que privilegia o pensamento, não é isso? É trabalhar no que não gosta para comprar o que não precisa, né? Mais ou menos assim, muita gente faz isso. Então, não tem por que ter muito pensamento para se fazer essas coisas. Então, a gente começa a ter que colocar isso, talvez tentar melhorar um pouco essa questão. Então ele fala, por exemplo, imagina que a gente fosse fazer um livro hipotético sobre a vida. Sobre a nossa vida. E lá eu relatasse um assassinato. O que é esse? Eu relato minuciosamente esse assassinato. O que ele quer dizer sobre ética? A gente não consegue alcançar essa discussão aí. Porque ele vai dizer, ela é uma coisa que é sobrenatural, mas não é um sobrenatural metafísico. Para falar de uma das possibilidades de se discutir a metafísica. Ela é alguma coisa que está conosco. E que a gente, ultimamente, não tem explorado, me parece. Talvez uma das categorias que mais nos mostre isso hoje em dia é aquilo que é a nossa postura perante a própria vida em termos de hipocrisia, né? Eu não consigo suportar a verdade da minha própria vida. Não é à toa que eu ponho um monte de foto para ver se alguém curte a minha vida aqui, eu mesmo não estou curtindo mais. Se alguém curtir, quem sabe faz sentido, né? Porque eu estou lá pondo foto, inventaram até um negócio chamado Snapchat, eu não sabia. Sofisticaram a frustração. Ai, ai. Enfim. A ética não trata do mundo, entendeu? Ela tem a ver com a condição do mundo. Por isso a ética da vergonha. A vergonha é uma dimensão que a gente perdeu. Nos gregos é bem mais interessante essa discussão. E a gente que é moderno, ao falar dos gregos, acha que sabe que a gente entende que é eles, né? A gente fala dos gregos como eles também fossem modernos. Eles não são modernos, tem nada a ver assim com a gente. A gente fala, porque lá é assim. Não é, eles eram diferentes. Inclusive eles tinham honra. E a honra liga com a ideia da vergonha. Então a gente tem que pensar uma ética da vergonha, em que sentido? A vergonha de assumir a própria vida. Que a vergonha é a tua identidade. Você não tem vergonha de ficar pelado? A vergonha da nudez, de se desnudar, de se mostrar. O Jacques Derrida, né? Um filósofo que eu gosto assim de ler ele. Ele fala, né? No livro O Animal que Logo Sou. Que ele está no banheiro, ele sai pelado e o gato dele está lá. Aí o gato olha para ele e fica com vergonha. Opa! A questão é, será que é só um animal aquilo ali mesmo? Eu não estou encarando só como animal. A primeira questão pode ser essa. Mas e a outra? Que vergonha é essa que eu estou tendo? Que eu estou com vergonha do gato. Então, a gente tem que pensar um pouco essas coisas. Porque se na história da filosofia a ideia da ética é aquela maneira de viver, a maneira correta de viver, uma maneira de dar sentido para a vida, qual que é o sentido que a gente está dando para a vida agora, em tempos como esse, em que o direito aparece como um instrumento, vou dizer uma coisa meio forte, né, de dissimulação para justificar meios. E isso não estou querendo dizer tomar um lado, não. Os lados estão compostos por uma prática do direito que faz aquilo que o direito deveria fazer o contrário. Mas ele é o meio que permite isso.
É o direito que faz isso. Por quê? Porque ele é o instrumento mais potente que nós temos para fazer essas coisas. O que eu estou, no fundo, aqui tentando delinear é que se a gente continuar trabalhando com essa forma direito, que é uma forma de uma racionalidade violenta, cuja expressão é a violência, a força, e, portanto, em termos ficcionais, eu preciso aprender a lidar com isso, se eu deixar escapar essa dimensão que eu estou tentando trabalhar aqui no início, não vai dar certo. O que vai dar é uma ficção da ficção. Mas eu vou chegar na ficção lá, não vou deixar ninguém doido, prometo. Também não vou falar muito, porque com certeza a fala do Reinaldo vai ser muito mais interessante que a minha. Aí um filósofo que ajuda a gente a fazer esse pulo, na filosofia eu seria chamado um pouco de displicente por essa aproximação direta, é o Michel Foucault. Nos últimos cursos dele, que aí no direito ele é mais conhecido, até por conta dessa relação com a parte da criminologia, do direito penal. Nos últimos cursos dele no Collège de France, ele dá um curso, 3 cursos, né? O primeiro que aparece essa palavra é no livro A Hermenêutica do Sujeito, que é a palavra parresia, ou parrésia. Em tese, no grego tem um acento, mas você lê o acento anterior. Eu vou falar parresia mesmo. E depois ele desenvolve no governo de si e dos outros, e no último curso, que depois ele morre, daí um tempo, ele termina o curso em março e acabou falecendo em julho, se eu não estou enganado, no meio do ano, não me lembro, que é a coragem da verdade. E o que é a parresia na Grécia, no grego? É uma palavra que tem várias conotações, e ele vai tentar buscar até antes, tal. Mas no fundo é o seguinte, é a coragem de dizer a verdade, a fala franca, que eu posso falar e inclusive assumir o risco pelo que eu estou falando. Mas eu vou falar o que é, o que eu penso. E eu pensei também sobre o que eu estou falando. E era tão sério que às vezes eu podia falar aquilo a ponto de alguém vir e me matar. Porque vai ficar incomodado que eu vou falar a verdade. Porque eu vou fazer uma fala franca, mesmo que eu esteja errado. E a fala franca tem a ver com a ideia da vergonha e da honra. Como ser franco? Vocês são francos com vocês mesmo, antes de tudo? Porque o que está tocando aí é na dimensão da ética que eu estou tentando delinear. Por que está? Porque é a relação consigo. O Foucault claramente faz uma divisão que na história da filosofia não é comum, que é separar a moral da ética. Pelo menos para ele. A moral é aquilo que é a nossa postura perante os códigos de ética, perante o código, perante a relação da ética. A ética é para consigo. E esse parar consigo, logo que a gente vai falar, os gregos paravam, ficavam refletindo, em processo de introspecção, isso é uma coisa bem mais moderna, viu? Não tem noção de sujeito como nós temos para o grego. Tem essa dimensão de ter essa vida que é uma vida boa. Uma vida que precisa da franqueza. E é ela que constitui a ideia, inclusive, do jogo da frônesis, que é a prudência, que é o que dá o conceito de direito em Roma, que é a jurisprudência que vai dar em nós no conceito de direito. O jogo da frônesis passa pela articulação. O jogo do direito passa pela articulação dessa dimensão de falar a verdade, francamente. A questão é se nós estamos fazendo isso. Aí ele dá exemplos, por exemplo, ele fala da relação que tem entre aquele que é o confessor e o penitente. Ali tem uma possibilidade, uma fala franca, não tem? Agora, se vocês estiverem confessar e nem lá vocês estiverem sendo franco, aí o negócio está feio. Ele fala do psicólogo com o seu paciente. Ali também tem que se tentar uma fala franca. Né? E vem várias coisas, né? Não é isso? Quando a pessoa vai fazer um pouco lá de terapia, começa a falar, quando vê, vem um monte de coisa, né? Como é que é o que te constitui? Mas também não dá para sair falando, porque senão vão falar que eu estou errado, não é isso? Calma, assim, tudo bem, calma. Eu estou falando que isso é um exercício, antes de tudo, conosco mesmo.
Então eu não tenho conseguido, quando eu lido com o direito, assumir que eu tenho esse conceito, esse instrumento, para usar uma palavra que eu nem gosto, mas é. E essa coisa é a última coisa que aparece. Nós não temos mais o direito, nós inventamos uma finalidade para ele. Isso é o que o Nietzsche diz, né, da pena. Inventaram uma finalidade para o castigo. Ela chama pena. Não é à toa que eles falam em ressocialização. Mas esqueceram que o castigo é o que está ali. Era outra finalidade. Então não vai dar para, não adianta você querer mudar isso, porque a marca que constitui é outra. E como ser humano, o que nos constitui tem também a ver com essa dimensão do que o Wittgenstein está falando, que não dá nem para falar. Quando você está muito apaixonado, às vezes você tem isso, né? Nossa, eu não consigo falar o tanto que eu gosto da pessoa. Falta palavras, não é isso? Mas você sente, né? Não, a tese é assim, né? Dessa ética da modernidade que lida com a noção do mal. Esse mal que a gente viu nos campos de concentração, que a gente viu na guerra de trincheira, que a gente viu nos campos de concentração e que eu estou vendo nos zumbis digitais de hoje em dia. Que as pessoas viraram zumbi digital, né? Literalmente dizendo. Elas não conseguem se comunicar. Não é isso, gente. A moça me derrubou esse dia lá na PUC, literalmente. Que eu estava na rampa lá, eu contei lá no doutorado. Eu estava na rampa, né? Eu sou grande, eu tenho 1,90 m. Assim, e a rampa, né, descendo, né? E a moça saiu da aula no, acho que era o WhatsApp. Devia ter um negócio pegando fogo lá. Ela não me viu, né? Trombou comigo e na rampa, né? Na descida, todo santo ajuda, não é isso? Aí eu fui. Pranchei mesmo. E foi tudo em livro, para todo lado. Que beleza, né? E ela, ai, me desculpa. O que aconteceu, né? Ela falou, não, eu estava aqui no WhatsApp, não te vi. Nossa, realmente, você devia estar em um problema, né? Que eu tenho 1,90 m, né? Não vi, eu estava aqui. Eu falei, eu estava irritado na hora, claro, né? Eu falei, mas você é um zumbi digital mesmo, falei para ela, hein? Escapou, né? Não queria falar isso, porque eu sou muito... Eu sou vergonhoso, eu sou meio tímido assim, né? Na hora que eu começo a falar, tudo bem, mas eu sou meio tímido, como... É meio introvertido, né? Fala. Enfim. Então, para mim, isso aí também é um problema, entendeu? Então, eu sei que tem lá o problema daquele que está abandonado no campo de concentração, mas nós estamos tudo abandonados com essa incapacidade de lidar com a tecnologia. A gente não consegue lidar. Não estou dizendo que não tem que ter, não. A gente não é capaz de lidar com. Fica viciado. É vício mesmo, literalmente dizendo, é um vício. Literalmente dizendo. Para poder ver se suporta a vida. Claro. Está faltando uma dimensão aí, que é aquela própria do ser humano, me parece. É que é própria, né? Que constitui o humano. Acho que tem que pensar isso. Aí, nesse aspecto central dos tempos de hoje, né, a gente passa a ter essa coisa do mal. A gente foi passando, se você parar para analisar, essa coisa que eu chamei do Nietzsche aqui, no fundo vai tocar nisso, né, essa ideia do ressentimento. Porque depois do Nietzsche, vai dizer lá, alguns filósofos dizem isso, né, baseado nele, que depois dele, depois do ressentimento, a gente passou a ter uma outra ética, né? Que é como lidar com o passado, né? Aquela coisa assim, você consegue querer repetir os momentos do passado? Você anda querendo repetir o seu dia que você acabou de passar? Para dar um exemplo assim meio tosco. Porque, no fundo, aquilo que foi o processo civilizatório foi uma dinâmica de interiorização e espiritualização da crueldade. Mas a gente pode interiorizar e espiritualizar outras formas. Mas a que ficou é da crueldade, e cujo instrumento que fez a finalidade, inclusive ser pena, não ser mais castigo, e ser ressocialização e não ser só mais corta-mão, foi o direito.
Isso só para mostrar uma facetinha do direito, porque todas as outras... Alô? Qualquer coisa pode cortar. Se tiver dando algum problema, corta que a gente para. Porque no fundo o que eu estou buscando aqui é que é preciso se afastar mesmo. É preciso ter silêncio. No fundo é o silêncio que vai ficar mesmo. Vocês conseguem ficar consigo mesmo? Ficar em silêncio? A pessoa só quer viajar, né? Ela não consegue ficar na casa dela. Não consegue ficar dentro de casa, na própria casa. Não, tem que viajar, porque agora vai e conta, só conta das viagens, só conta das viagens, só conta das viagens, não aguento mais essa viagem. Não está aguentando ficar consigo, né? Fica no celular porque não consegue ficar consigo. Vai dar aula na graduação, o aluno fica lá, né? Isso aqui é mais interessante que a filosofia, eu sei. É a imagem, né? É a época, como diz o velho Heidegger, né? A época das imagens de mundo. Só a imagem. Você acha que o celular é celular? É uma imagem, é televisãozinha, é Fernsehen em alemão, né? Aquilo que está à vista. Vai ser tudo que é essas imagens aí. Então eu tenho tentado fazer um pouco dessas reflexões, porque isso dá naquilo que o Foucault mesmo vai dizer da biopolítica, né? Uma forma do fazer, viver e deixar morrer, que toca no tema do artigo que a gente trabalhou, né, René? Desse filósofo que trabalha com Michel Foucault, chamado Roberto Espósito. Um fazer, viver e deixar morrer. Essa administração, essa gestão da vida que, no fundo, aquilo que representa uma tentativa de aplicação do direito nada mais é do que uma gestão da governabilidade, cujo o direito é um instrumento para poder gerar essa dimensão. O mal, nesse sentido, é uma força positiva. Qual que é o ponto de partida da ética do nosso tempo? Nesse sentido, nessa dimensão que eu estou aqui tentando mostrar para vocês, e eu vou caminhando aqui para a última parte da minha exposição, né? Depois daquilo que são as atrocidades que a gente vivenciou no período das guerras mundiais, só para dar 2 exemplos, né? O primeiro é o Walter Benjamin falando, né, daquele soldado que sai da trincheira, ele não consegue mais narrar a história, acabou a narrativa. Por causa do horror, do terror que ele viu. E na Segunda Guerra Mundial, o exemplo do muçulmano no campo de concentração, né? Que o George Agamben resgata pela literatura do Primo Levi, Jean Merry, eruditos que estavam no campo de concentração, quando saíram, escreveram sobre o que lá viram e depois se suicidaram, né? Porque o que fica? Por que suicida, né? O que ficou? Ficou o resto entre aquilo que era o inumano e o ser humano antes. Porque o que era o muçulmano no campo de concentração? Que foi até um objeto da fala que eu fiz aqui o ano passado. Era aquele que começava a ficar assim, né? Catatônico, virava um cadáver ambulante. Não tinha mais humano, era o inumano. O que ficou da ética? Qual que é essa dimensão? Essa dimensão do... É uma dimensão que fica numa zona de indeterminação. Porque não é humano nem o inumano mais, porque ele saiu de lá, né? O que restou aqui? Aquilo ali que restou. Se for para a gente... Opa, melhorou. Agora todo mundo acorda. Então não adianta o direito ficar usando o discurso da dignidade. Dignidade da pessoa humana é tipo Bombril hoje em dia. Serve para tudo. Portanto, não serve para nada. Eu acho que tem que pensar uma dignidade da vergonha. Porque começa, antes de tudo, resgatando em nós. Recuperar a vergonha. Sentir vergonha do que a gente está fazendo, às vezes. Conosco mesmo, que é parte daí, da nossa própria vida, né? Que é a frase emblemática do Foucault, numa das passagens dele, né? O que nós estamos fazendo nas nossas vidas, né? O direito tem uma característica absurda de transformar aquilo que são dicotomias em polaridades. Bipolaridades.
conceito de identidade, nacionalidade, etnia, declarações de direitos, são todas formas para se promover esse tipo de coisa. Direitos humanos. E nessa bipolaridade que eu construo a partir de uma dicotomia, eu passo a esconder as possibilidades outras que a polaridade me dá. Por exemplo, de fazer mais força para um lado do que para o outro. E aí o que impera é o poder, é óbvio. Quem é que manda? Como diria o Max Weber no começo lá do texto, a política como vocação, né? Por que os homens obedecem? Por que é mesmo que a gente obedece? Então é preciso pensar um limiar de um novo ethos, né? Um trânsito. Esse trânsito me parece estar presente na vergonha. Do ponto de vista do direito, a ilusão disso que eu estou me referindo aqui, né? Porque se a gente parar para pensar naquilo que constitui o direito, o que constitui ele é uma dimensão que passa por uma racionalidade violenta. Nem que fosse simbólica. O direito é poder. Já diz o velho Kelsen no começo da teoria pura do direito. A velha forma do poder, a velha forma do direito é o poder. Naquela dicotomia transformada em bipolaridade, direito natural, direito positivo, o que dorme ali, o que está dormindo ali é o assombroso elemento força e violência. E se o próprio velho Kelsen diz que o direito é ficção, e a maior ficção que tem, basta eu fazer o quê? Aprender a ficcionalizar essas violências. O mundo é ficção. O mundo é uma ilusão que a gente constrói. Porque nós somos seres construtores. Diz o Heidegger lá, né, também. Eu ando lendo muito Heidegger, então vocês, né, às vezes até acontece isso, né, a gente fica ali com o filósofo, né, ele fica assombrando a sua cabeça. A pedra é sem mundo, o animal é pobre de mundo. Essa frase sempre volta, né? E o ser humano é construtor de mundo. O Nietzsche já diz uma outra coisa também nesse sentido, né? Aquele que lida muito tempo com o extremo, né? Ungeheuer. É o extremo, é de uma palavra complicada de traduzir. É o extremo, aquilo que é o monstro, o exagero. A tradução que ficou em português foi monstros. Aquele que lida muito tempo com os monstros acaba se deparando e olhando para o abismo. E aí tem um abismo olhado para dentro de si também. Que é o lugar da nadificação. Então, como a gente pode pensar isso? No meu modo de ver, é preciso, então, entender, dentro dessa ficção de mundo, e dentro dessa ficção que é o direito, talvez a maior de todas, para poder lidar com o mundo, se a gente deixar só essa dimensão, só esse espaço, que é o espaço de eu ficcionalizar a violência, sem pensar naquilo que constitui a nós mesmos, enquanto que somos envolvidos diretamente na dimensão da vida com o direito, temos obrigação, palavra forte, temos a necessidade de resgatar aquilo que é esse não dito, que eu estou aqui tentando dizer e não vou conseguir. Muito obrigado e boa noite.